Olá, estamos iniciando mais um Momento com o Seu Doutor, o nosso podcast. Já tivemos aqui alguns entrevistados, todos da área médica. Já que eu sou médico, entrevistei alguns colegas médicos, mas o nosso pensamento aqui é trazer informações, conversas de diversas áreas, diversos assuntos. E hoje nós estamos trazendo alguém que não é médico, mas que tem uma ampla experiência em alguns aspectos da comunidade. Um funcionário público de carreira que concluiu, acho que 42 anos, salvo engano, como policial, e depois disso teve algumas incursões em áreas da política da nossa cidade. E é quem nós queremos hoje que se auto-apresente. Por outro lado, ele é meu irmão duas vezes, somos da maçonaria, e somos irmãos consanguíneos. É o coronel da Polícia Militar Reformado, Esmeraldino Correia Santos. Esmeraldino, se apresente para aqueles que não o conhecem, se é que isso existe. Muito grato, doutor Augusto, meu irmão, Augusto Cândido, né? Momento com o seu doutor. É doutor, hein? Doutor qualificado, doutor que sabe, que conhece, estudou, capacitou-se com sua esposa Carmélia, meus irmãos médicos também, o Eliomar, perito, o Edilton, veterinário, e eu, como irmão mais velho, muito grato por estar me recebendo aqui nesta noite, neste momento, neste encontro, para conversarmos com a comunidade conquistense. Somos dois homens públicos, você é um vereador no exercício de mandato, eu, figura pública. Estive em vários momentos no cenário executivo e político desta cidade. Estivemos juntos em alguns momentos. E sou Esmeraldino Correia Santos, como você falou, nascido no bairro Brasil, lá onde é a feirinha. É assim que o nosso pai, o Argimiro Zizil, me dizia, nasceu aqui, na feirinha. E depois fui para o Araruiguá. Meu pai tem uma fazenda lá, né? Que hoje nos pertence, inclusive. E sou registrado no Iguá, onde tem, inclusive, a minha primeira professora da rede municipal com quem me alfabetizei, lá na escola hoje, na creche Prascóvia Menezes, e conheci Dona Pequena, né? A conheci. E estou aqui à sua disposição para que nós possamos conversar de forma serena, tranquila, madura, como é nosso perfil, nosso estilo de fazer frente, de estar presente, no cenário administrativo, político, humano. Você é um médico renomado, eu fui um policial militar, trabalhei aqui, comandei o batalhão de polícia militar, o 9º batalhão, comandei o batalhão de bombeiros, coordenei o programa de resistência à droga e à violência no interior da Bahia, formei várias equipes em Vitória da Conquista, Juazeiro, Feira de Santana, Ilhéus e Itabuna, as grandes cidades da Bahia. Fui o responsável por implantar esse programa de forma muito mais ampla, com resultados belíssimos. Tive experiências no Tribunal de Justiça da Bahia, fui assistente militar, fui professor do Estado, concursado, fui delegado de polícia, delegado regional de Itaberaba, vários momentos, fui presidente da Academia de Letras aqui de Vitória da Conquista, tenho livros publicados. Estou aqui à sua disposição, para não me delongar neste primeiro momento, por obséquio. Neste primeiro momento, a gente já percebe, pela fala aqui de Esmeraldino, nós somos egressos aqui da zona rural de Vitória da Conquista, no Iguá. Eu nasci numa fazenda junto ao Iguá. E nós tivemos a possibilidade de transformar a nossa história através do estudo. Foi uma possibilidade que nossos pais nos permitiram. Meu pai, que era um homem da lida rural, e minha mãe, a mulher do lar. Um casal extremamente comum do passado. Um homem que trabalhava dia e noite, ele fazia farinha e tirava leite, era o trabalho dele básico, e minha mãe cuidava da casa e do restante. Talvez por conta disso, de termos sido egressos de um ambiente rural, um ambiente simples, muito comum no Brasil, e termos conseguido mudar a história de vida, tenhamos tanta ligação com a educação, que é a mola propulsora de uma comunidade. Aí gostaria de deixar um primeiro pensamento já. Será que o reflexo de onde nós viemos e onde chegamos
é importante para que a gente queira transformar as pessoas que onde estão em um lugar parecido com o nosso e podem chegar à frente? Isso faz parte? Faz sim, com certeza absoluta. A educação é o elo, é a ponte, é o grande veio por onde você vai chegar. Você vai acontecer, você vai descobrir os diamantes, as minas. A educação é quem faz isso. E fez conosco. Fez com muitos outros e faz e fará. A educação de qualidade, bem pensada, bem elaborada, bem planejada, bem acompanhada, a criançada toda, e nós fomos crianças. Eu fui criança do Iguá, da uma professora Alneide, saudosa professora lá do Iguá. E agradeço a ela, minha mãe, nossa mãe, Cândida, fiscalizando, acompanhando, incentivando, sempre nos incentivou muito. Nosso pai mais rústico, mais um homem braçal até. Eu o conheci trabalhando mais no braço mesmo, você mais novo do que eu, ele já tinha dado um passo avançado, um pouco mais nas posses e nas lidas campestres, né, rurais. Mas a educação é tudo. É por isso que nós estamos aqui hoje. Você, médico, eu já um aposentado da Polícia Militar, mas estou aqui e estarei sempre em Vitória da Conquista, que é nossa querida cidade, lutando sempre com toda a garra, para exatamente, tendo os benefícios que nós tivemos, que é notório em nossa família. Eu, pela escola, fui para onde fui, Edilton também, Ednéa também, Augusto, você o último, Eliomar e Argimiro, todos nós, muito gratos pela educação. E a educação nossa, na nossa época, era pública mesmo, a educação de qualidade era pública. Eu sou da Escola Normal do Instituto de Educação Euclides Dantas. Você estudou Paulo VI, também na Normal, nós somos egressos de escolas públicas e temos um dever de cidadania intrínseco pelo mérito que nós conseguimos ter, pelos espaços que nós ocupamos na sociedade, de dar, sim, retorno, de olhar para a nossa cidade com muito amor e muito carinho, para toda a nossa comunidade, dizer, é possível, sim, que a criança que mora hoje no alto do panorama, que a criança que esteja lá onde nós somos, lá no Iguá, nosso querido Iguá, lá no Batipé, ou em Dantilândia, ou onde quer que ela esteja, ela pode, sim, pela educação, transformar-se para muito melhor, para ter um dia na frente, futuro, breve, onde tenha um melhor emprego, melhor renda, melhor espaço, melhor discernimento, melhor compreensão de vida, porque a educação é tudo isso. E nós somos muito gratos e temos que fazer. Você é um médico, um professor, você é professor da UESB. Você foi professor, eu fui professor do Estado, eu sou professor natural, porque aprendi, porque nós devemos transmitir o que nós sabemos, devemos legar, multiplicar, fazer que o conhecimento que nós adquirimos seja, assim, aumentado, prolongado, propalado, para que todos possam, pela educação, se reorientar na vida e crescer. A vida, o humano na face da Terra do século XXI sempre foi para crescimento. Imagine agora, com tudo que tem aí de ciência, de tecnologia, o mundo online, o mundo aberto, as nuvens, né, a cibernética falando, tudo, enfim, e ainda pessoas humanas, ainda carentes de um ensino primário, ensino básico, elementar, ali aquela formação, as creches, aquela escola, aquele ensino primeiro, tão ainda precário, ainda sofrendo, ainda claudicando. A pergunta eu me delonguei um pouco, mas é porque eu me empolgo, porque eu sou professor, como você o é, e queremos o melhor para todos. E a educação é o elo, é a ponte, é exatamente a flecha que você lança e ela atinge todo mundo. A educação leva poder, leva competência, leva capacidade, leva comunicação, leva discernimento. Então, nós somos realmente egressos e tivemos esta grande oportunidade pela educação de estarmos aqui hoje, inclusive, falando para quem nos ouve, quem nos vê, quem nos acompanha, pedindo, inclusive, para nos orientar, nos capacitar melhor para o dia de amanhã. Essa questão de docência, eu como professor no nível superior, professor do curso de medicina da UESB, hoje de manhã eu encerrei mais um ciclo de um ambulatório. É interessante que a gente pega os meninos de 4º ano de medicina, iniciando ali na história da anamnese, da primeira conversa, e ao final de 5 semanas, eu ouvi depoimentos hoje que me animam a continuar a ser professor. Como em 5 semanas você pode mudar o pensamento de alguém através da orientação. E hoje eu me lembrei de um filme que eu assisti algumas vezes, chama-se Ao Mestre com Carinho, Sidney Poitier, 1960 e alguma coisa.
é um filme que fala justamente o poder transformador do professor. Como o professor, através do incentivo, através do estímulo, através de permitir com que o raciocínio flua, pode transformar o pensamento das pessoas. Aqui nós temos um pensamento específico quanto à educação, porque nossa cidade, ela, como tem o ensino básico por conta do município, e você como foi entre os cargos que ocupou nas secretarias de conquista, foi secretário de Educação, que foi seu último cargo, que, por sinal, deixou um marco até então não alcançado, que foi um histórico de o melhor IDEB de todos os tempos de Vitória da Conquista. Então, nós tivemos a melhor nota do ensino aqui em Vitória da Conquista sob a sua gestão. E tem um programa, já das prefeituras anteriores, de acabar com as salas multisseriadas, acabar com essas salas e fazer com que o ensino seja integral. Mas isso talvez não esteja acontecendo tão bem. Talvez seja a base de tudo. E hoje nós temos uma outra destruição, ou talvez uma outra abordagem federal que está muito em voga, que é acabar com as escolas cívico-militares, que foi uma coisa que nós observamos aqui, inclusive a escola militar aqui de Conquista, que teve a sua intercessão quando você era comandante do batalhão aqui, que trouxe a escola militar para cá, e a gente vê que os meninos da escola militar, pública do mesmo jeito, têm um melhor desempenho. Então, qual seria a visão sobre a escola nossa aqui no nosso ensino inicial, municipal primeiro, e depois qual o pensamento sobre escolas cívico-militares? Olha, eu começo no nível municipal muito grato por esse esclarecimento, Augusto, você que é professor, e esse preâmbulo que você fez da sua condição de professor. Mas eu começo pela creche. Nós temos que incluir creches, propiciar que as mães tenham seus filhos ali naquele primeiro momento. Creche, pré-escola e ensino fundamental. É básico. É preciso que se faça. Tem uma carência imensa. Com o saudoso Wesley, prefeito de Vitória da Conquista, inauguramos algumas creches. Precisam de muito mais creches para acolher a criançada de 2 a 5 anos e 11 meses. 6 anos a pessoa tem que seguir em frente. Já vai para o ensino básico. Então, agora o triste em Vitória da Conquista, e você, vereador, tem falado isso de forma muito clara, são as salas multisseriadas. É envergonhante, é entristecedor. Eu fui secretário, entrei em salas de aula onde uma professora, quase que em pânico, porque vocês não sabem o que é, talvez não saibam o que é multisseriada. É uma professora lidar com uma sala onde tem um aluno de 4º ano, de 3º ano, de 2º e 1º. Tudo na mesma sala e ela tentando orquestrar a educação, que é um planejamento, é um método, é uma didática, é um conhecimento, é um domínio. Como é que ela faz? Elas existem ainda aí. Soube até que estão voltando a abrir. Nós que fechamos dialogando com a comunidade, as comunidades reagem, porque tem ali a escolinha, com o agente ali, o professor, é confortável, mas nem sempre, e na maioria das vezes não ensina, não transfere conhecimento. Então é uma tristeza saber que ainda em Vitória da Conquista nós transitamos em salas de aulas multisseriadas. Precisamos parar com isso de forma corajosa. Existe lei feita por prefeitos anteriores para, de forma determinada, enfrentar e acabar com essa mazela no campo educacional. No mais, é incentivar, planejar, está tudo muito bem. Nós caminhamos, fizemos um IDEB, abrimos as portas, fomos secretário de grupo das professoras, que a grande maioria elas são professoras, das diretoras, da Tânia Novaes, da Arlete Dória, das superintendentes, todas conduzindo, das diretoras todas, do agente de portaria acolhendo com carinho, da mulher que manipula o alimento, que faz o alimento, transforma a alimentação escolar naquele prazer, a energia vital. Tudo isso, enfim, dos secretários que compõem, os professores, então, e a lida deles. Agora, você falou de uma escola aí, e eu conheço ela bem, que é a escola CPM. Eu fui para lá, daqui eu saí de Vitória da Conquista, da escola normal, no 2º ano científico, e fiz o 3º científico no CPM. Éramos 19 alunos do CPM, todos passaram em vestibular. Inclusive eu passei no vestibular da Academia de Polícia Militar, que é um curso de 3º grau. Eu não gosto de chamar esse curso superior, não gosto desse termo. Não vejo muita coisa de superior em 3º grau. 19 passaram, medicina, direito, era e continuam sendo tradicionais, medicina, direito e a engenharia. Passaram em médico da Federal, tudo da Federal. E nós passamos, um grupo, 3 colegas meus, passamos na Academia de Polícia Militar. E aí eu tive a oportunidade,
como tenente-coronel à época, comandando o 9º Batalhão, com o comandante-geral Antônio Jorge Ribeiro de Santana. Fui a ele, comandante, ele me deu uma medalha porque eu consegui fazer um grande comando aqui com queda de violência marcante. Me deu uma medalha Marechal Argolo. Eu virei para ele, comandante, eu não quero medalha. Agradeço o reconhecimento. Eu quero o Colégio da Polícia Militar em Vitória da Conquista. E ele tratava a gente, meu garoto, você vai perder efetivo. Eu perco o efetivo todo ele para uma escola, porque a escola é o elo, a educação é o fundamento maior de uma comunidade. Colaboramos, trouxemos, que é uma articulação política também, envolver um cenário político. Hoje é uma escola aqui que marca tempos, marca época e mostra eficiência e capacidade. E é simples, os professores são os mesmos da rede estadual. Os professores são competentes, todos eles, capazes, competentes, estudiosos. É uma profissão que sacrifica, que puxa, porque eu fui professor. Eu conheço o que é ser professor, o planejamento, o quanto você trabalha fora de sala de aula, você sabe disso. Trabalha quase que continuadamente. Os mesmos professores, só que o método e a didática e o regimento interno, é o regimento interno. Diz, olha, você, aluno, senta e assiste a aula, e você, professor, dê aula. E convivam bem. E lá os jovens são jovens do mesmo jeito, brincam da mesma forma, são descontraídos como todo jovem. Só que quando entra na sala de aula, agora é o templo sagrado do saber. A frase chavão, mas você entrou lá, entra para estudar. Eu estudei no 3º ano científico do CPM. Lá não faz chamada, lá o professor chega, o xerife apresenta a turma a ele, relata quem falta e depois justifica as faltas, e o professor entra de forma saudável, serena, tranquilo, porque o ambiente é propício para o professor desenvolver o seu método, sua metodologia, os seus conhecimentos, o que é do papel dele dentro do conteúdo programático, e o aluno senta e vai estudar, é o papel. Eu estou vendo agora, a propósito, estão proibindo celulares em muitos lugares do mundo aí, nas salas de aula, hein? Estados Unidos, França, a Europa, muitos países não estão permitindo mais que entrem em sala de aula com celulares. Hoje, o celular, imagine, no Colégio da Polícia Militar, não. O celular, é outra história, deixa ele à parte. Ele é uma ferramenta, uma tecnologia facilitadora, mas ele não comanda. O professor é o comandante, o professor olha no olho, o professor é a capacidade humana de transferir conhecimento, de aquecer o conhecimento. Então, o Colégio Militar é isto. Lá é fácil de dar aula. Qualquer professor vai para lá e diz, opa, aqui é minha praia, porque ele se sente à vontade. Apoiado, acompanhado, o núcleo pedagógico dá toda a sustentação, tudo, enfim, para uma educação de qualidade. Até porque a escola cívico-militar, é bom que se lembre, ela traz especificamente a questão da disciplina. O programa pedagógico, o conteúdo programático pedagógico, ele é o mesmo da escola. A escola mantém o seu esquema pedagógico. Apenas se segue uma questão, se é que podemos dizer apenas, de disciplina. Não pode existir em nenhuma estrutura de organização uma falta de hierarquia. Sempre tem que ter alguém que coordena e alguém que é coordenado, e esses postos, eles são conseguidos por uma história de vida. Então, o professor ele precisa ser o coordenador do processo naquele que é o mistério dele do momento, de administrar uma aula, de oferecer um conteúdo pedagógico para que as pessoas possam chegar a um crescimento de conhecimento. E é isso que a escola cívico-militar talvez traga de forma mais marcante, que é a disciplina para permitir que o professor faça isso. Nós vemos escolas aqui onde tem cenas aberrantes em sala de aula, onde a única coisa que não existe é pensamento no ensino. Mas hoje nós temos o governo federal falando o contrário. Isso teve até um desentendimento do governador do Rio Grande do Sul nesse aspecto, porque ele se mostrou favorável. E teve um desentendimento com o ex-deputado, que gosta muito de aparecer. No nosso pensamento, talvez a escola cívico-militar deveria ser respeitada e fomentada, não? Seria o melhor para ela, não? Claro, dado o resultado que apresenta. E tem uns desvios, as narrativas negativas, muito comuns, né? Onde diz que lá na escola militar o cara fica engessado, negativo. O adolescente, onde ele estiver, muito pelo contrário, lá no ambiente de disciplina, de fraternidade, de responsabilidade, de acolhimento, de brincadeira, é muito mais fácil, muito melhor.
Você se sente mais à vontade para se externar. Já nas outras escolas, dos grupinhos, os malévolos que tem nas redes, eu conheço elas, nós sabemos. Os grupinhos prevalecem sobre o todo. Nas escolas cívico-militares não tem isso. Todo mundo está ali sobre o mesmo sistema, muito democrático, muito aberto, valendo para todos igualmente. E a disciplina, o respeito mútuo, o trato afetivo, o afeto, está em vigor. E o professor, então, pode deslanchar-se, né? Cumprir com as métodos, as aulas, né? Tudo, enfim, e dar o resultado que dá. Então, creio, nós, inclusive, eu estive em Brasília com o saudoso Wesley, fomos lá no MEC, assinamos o protocolo de uma primeira escola cívico-militar aqui, escolhemos a escola à época lá no Guarani. Interessante, aqui tem um segmento que dizia contra, e propalou que não. Aí o secretário me dirigi à diretora, olha, convide todos os pais dos alunos desta escola. No dia da reunião, que eu estava presente, todos os pais compareceram. E aí, como tem uma falácia e um discurso, uma narrativa contrária que tinha, e ficou muito evidente, eu virei para os pais e disse, olha, é o seguinte, a narrativa X é esta, a narrativa nossa é esta, X e Y. Esta narrativa que a cidade fala e tem um segmento que segue e aplaude, e esta que nós falamos. Vocês, pais, é quem vão decidir. Se querem, porque realmente o sistema era adotado pela aprovação dos pais. E eu disse, aí eu pedi à diretora, por dizer, diretora, conduza a votação. Ela aí perguntou, quem de vocês é favorável que esta escola se transforme em cívico-militar? Todos os pais se levantaram dizendo sim. E mais do que isso, todos levantaram aplaudindo. Aplauso unânime de todos os pais. Os pais do Guarani, sabem, quem estiver nos ouvindo, sabe muito bem disso. Foi feita uma ata, registrado, tudo certinho. Brasília, encaminhamos, etc, etc. Infelizmente, no meu entendimento, a visão hoje é contrária. Mas os governadores, muitos deles, inclusive aqui tem a escola Pinto Paca, aqui em Conquista, que é uma escola que tem um convênio com a PM. Eu fui secretário e foi a segunda escola em IDEB, apenas poucos anos de existência. Ela é a segunda colocada no IDEB, ela teve 6,3, me parece, que é a 6,6 a número 1. Fizemos um fenômeno de avanço em IDEB, porque avançamos um ponto, hein? Avancem um ponto novamente no IDEB, viu? Do 21 agora para o 23, avancem um ponto. Avancem um ponto no IDEB. Vá para 7,6 com a primeira escola. Vá, porque nós precisamos e merecemos. E nossos educandos, nossos professores têm competência e capacidade para tal. Dê a eles o apoio e o suporte que nós demos. O saudoso Wesley fez isso com muita energia comigo, secretário. Mas é isto. A finalidade é esta, é realmente construir, edificar, de forma... Você falou da disciplina. Realmente é uma disciplina. Agora, a disciplina dialogada, uma disciplina democrática. Você não pode conturbar o ambiente. Como eu já vi várias vezes um aluno em escolas que não vou citar o nome, da rede municipal, um aluno cria um ambiente que acabou com o ambiente escolar. E você não ter como um regimento interno, uma forma de dizer ali, jovem, ajuste, família, assuma seu filho, organize esse jovem para que ele venha para cá produzir através do processo educacional. Olha, ficou um desafio aqui de Esmeraldino sobre o IDEB. É preciso que se diga, que se pontue, porque às vezes as coisas passam, as pessoas esquecem. Durante o tempo que ele era secretário de Educação, entre uma das pastas que ele comandou, que foi aí da vontade do nosso saudoso prefeito, é preciso lembrar que nós tivemos aqui em Vitória da Conquista o melhor IDEB histórico, em que pese termos tidos prefeitos do passado, professores ligados ao ensino da universidade, da UESB, que não conseguiram produzir o resultado. E o resultado foi produzido com o mesmo time. Então, talvez o time seja adequado. Nós sabemos que a educação e a saúde são os maiores orçamentos do nosso município, são fundos próprios, que têm sua gerência própria, que têm seus problemas próprios, mas produzir um resultado melhor. Então, que fique de exemplo isso para quem está na gestão do momento, para que produza algo igual ou melhor, já que a tendência é melhorar. Nós temos que... falei disso aqui, falei da escola, das salas multisseriadas, porque infelizmente a gente está vendo isso.
o que era para acabar, que foi uma lei de Guilherme, de 2013, salvo engano, que era para acabar até 2018, com as salas multisseriadas. É preciso repetir sobre o que é isso. É uma vergonha. É um professor confundindo a cabeça de 5 turmas de idade diferente, porque não pode ser ajudando, só pode ser confundindo. E no final você tem que aprovar por idade, etc, etc. E você produz um analfabeto funcional. A pessoa está graduada do ponto de vista de pedagogia, do ponto de vista de notas, mas não tem a mínima condição de ler um texto e interpretar de forma adequada. Aproveitando a presença também do policial, do coronel, fazer uma pergunta à segurança. É porque nós vivemos a efervescência política. Agora, há poucos dias atrás, saiu uma nota dizendo que a Bahia tem 12 das 20 cidades mais violentas do Brasil. E citou que Jequié é a cidade mais violenta do Brasil, com 88 mortes por 100 mil habitantes por ano, que é o índice que mede a violência. 88 homicídios. E ao ser perguntado o governador Jerônimo sobre isso, ele disse que esse dado é de 2022 e que em 2022 o então presidente Bolsonaro incentivava a compra e comercialização de armas. Talvez ele tenha se esquecido de que os 4 mandatos antecedentes a ele tenham sido de seus, digamos assim, partidários. Será que a culpa toda é do 2022 de Bolsonaro, que também era presidente de Brusque, de Santa Catarina, que não teve toda essa violência? Ou será que o problema está mais na Bahia? Qual é a visão que você poderia nos dizer sobre isso? É na Bahia o problema. O argumento do político que conduz os destinos foi infeliz, porque ele não olhou que o Brasil são 24 unidades. E as outras unidades tiveram os mesmos problemas. São Paulo continua em queda constante. São Paulo já teve muita violência. Os governos lá fizeram, centraram, inclusive o Alckmin, que é vice, hoje presidente, foi um dos responsáveis, com o Alexandre de Moraes, que hoje é ministro, estava lá em São Paulo, trabalhando arduamente com o Serra para diminuíram São Paulo e outros estados. Mas a Bahia continua com esta marca triste da segurança pública. Eu fui coronel, sei o que é, sei os planejamentos, as ações, participei. Comando de CPC, da capital, comandei processos e conheço todos eles e sabemos, como os policiais militares sabem. Agora, que é um fator social marcante, segurança pública é lá o termômetro final, ali a temperatura máxima, porque cá embaixo, na escola, que também a Bahia não tem bons índices, né? Os piores do Brasil. Então nós temos isso aí. Quando você não tem uma escola que acolhe, que constrói, que educa, você vai ter jovens em desencontro, pequenos atos, pequenos delitos, etc., e termina na violência maior e vira um problema ao final de polícia mesmo. Hoje mesmo nós tivemos aí, cedo, 15 mortes, confrontos nas cidades aí vizinhas, lá em Salvador. Hoje, amanhã de manhã, eu estava ouvindo. Mas quando o comandante fala, e o tenente-coronel falou, ele explica que é um descaminho. Ele não falou disso porque ele tem um cargo de confiança, mas todos nós sabemos que está na base da educação, dos aspectos sociais, do emprego e renda, de qualificação, etc., etc., de acolhimento, para que você, então, possa enxugar cá na ponta e diminuir a violência. Hoje nós estamos na Bahia com 44, na Bahia como um todo. É imenso. 44 homicídios por 100 mil habitantes. É uma tristeza quando o Brasil é metade disso. O Brasil como um todo. Por que a Bahia tem 44 e o Brasil tem 22? Governador, por favor, né? Olha, um argumento que não se sustenta. Inclusive, ao falar do governador Jerônimo, a gente precisa lembrar que na atual gestão do Rui Costa, ele era o secretário da Educação e conseguiu produzir os 3 piores resultados no Brasil. Então, Maranhão, Bahia e Piauí são os campeões do que não presta. E aí ele não pode dizer que a culpa também é dos outros, já que ele era o secretário da Educação. E por falar em secretário da Educação, o secretário da Segurança, o Ricardo Mandarino, disse à época, que era secretário de Segurança de Rui Costa, que tinha alguns amigos que fumavam maconha para se inspirar. É realmente uma frase para um secretário de segurança, ao tempo em que o próprio governador Rui Costa falou que a entrega de drogas era um delivery importante como emprego. Então, se nós temos essa conjunção de pensamento entre governador, secretários de Estado
e depois chega a esse nível de violência, é preciso que a gente reflita, como realmente foi bem dito aqui, que a educação ela é a base da saúde e da segurança. O menino de 5 anos, a criança de 5 anos, ele não é necessariamente um criminoso porque ele é de uma área periférica, mas ele é conduzido pelas ditas belezas do crime que são apresentadas a ele, pessoas que têm acesso a coisas que são boas, e eles entram como pequenos e ali se profissionalizam e aos 18 anos estão com a arma na mão fazendo 1001 aberrações. É preciso que o nosso governador reflita um pouco mais antes de falar que a culpa de tudo é de um presidente, já que ele talvez tenha que fazer a sua lição de casa. Inclusive, a Bahia precisa fazer a lição de casa mais ainda, porque na última eleição de presidente, 2,8 milhões de votos foram a maioria da Bahia, e o Nordeste deu 11 milhões de votos, ou seja, a Bahia e o Nordeste precisam ser hoje atendidos efetivamente pelo governo federal, que foi tão bem aprovado aqui e foi eleito basicamente por conta do Nordeste. Muito bem, eu queria fazer só uma observação. Fechando e mantendo o diálogo aberto, claro, mas o governador agora tem a capacidade, a possibilidade como governador, que é de fazer a educação que todos nós queremos. Por certo, ele fará isso. Ele é o governador. E ele é o secretário, então ele agora tem um poder bem abrangente, decisório de fazer o melhor. Vejo nele bem intencionado, falando de forma muito dinâmica até, mas faça, porque está nas mãos dele fazer acontecer, sobretudo a educação, que é exatamente a área que mais transforma, que mais habilita e capacita pessoas para o convívio saudável dentro da sociedade. Talvez até por conta de estar atrelado ao grupo do poder, ele se sinta meio amarrado em fazer comentários que sejam negativos aos que o antecederam. Mas talvez fosse bom ele lembrar que a Bahia está na mão dele para os próximos 4 anos e para o resto da vida, e esses 4 anos podem fazer a diferença. Estamos confiando na gestão dele para que pense realmente na educação, na saúde, não só como palanque. Porque chegar no palanque e falar que a saúde, a educação, não sei o que, não sei o que, não sei o que é bonito, mas efetivamente tomar as medidas nesse sentido. Como secretário também participaste de outras pastas. Sim. Como mobilidade urbana, como serviços públicos. Quais foram, assim, as experiências e os marcos maiores desses momentos? Eu vou contar algumas histórias. O Erzen, saudoso Erzen, me convidou para ser secretário de mobilidade urbana. Era um convite em 2012, eu, você, Argimeiro, na minha casa, convidamos Erzen em 2012. Você estava lá comigo. E dissemos, Erzen, a partir de hoje nós acompanhamos você. 2012, hein? Fizemos uma caminhada longa ao lado do Erzen. E ao descer ali comigo o elevador lá do apartamento onde eu morava, Erzen perguntou, comandante, você não me pediu nada. Ele era candidato a prefeito. Eu digo, Erzen, eu não peço nada. Eu quero por Vitória da Conquista, eu peço tudo para a Conquista e nada para Esmeraldino. Passou-se o tempo, nós estivemos ao lado dele o tempo todo e ele chegou a prefeito. Ao ser reeleito, ele me chamou, comandante, você está pronto para servir a Vitória da Conquista? Eu digo, de Gari para cá, porque o Gari é o primeiro elemento, a primeira presença, a primeira força de limpeza e de higiene fundamental para a cidade. Disse a ele, não, você vai ser secretário de mobilidade urbana. Ele. Daqui a pouco ele sentou na mesa e foi pensar, virou para mim, comandante, o negócio é serviço público, porque lá é que está o problema. A cidade estava imunda, suja, matagal, dengue em alta, tudo ruim. A cidade estava um lixo, Vitória da Conquista. E nós chegamos lá, reuni os garis, queridos garis, tenho imensos amigos lá, fraternos amigos, reuni os garis com Valério Schettini e o saudoso Quincão, Joaquim Ernesto, lá na Bartolomeu, e virei para eles, a partir de hoje, secretário de Serviço Público, não, eu sou o gari número 1 desta cidade, porque eu sou o secretário, tem que ser o número 1, não posso ser o último, mas sou o número 1, vamos trabalhar. Povo bom, topou comigo, enfrentamos, Erzen incentivando, Erzen virou para mim, comandante, nós vamos fazer uma homenagem ao gari. Eu quero botar uma estátua para homenagem ao gari. Está lá ela hoje, lá na integração, que foi pedido de Erzen Guzmão. Logo na comandante, nós vamos homenagear os garis. Erzen gostava, respeitava, admirava. Foi várias vezes na Secretaria de Serviço Público comigo, conversar com garis, dar incentivo. Aí veio a iluminação pública, a cidade toda escura, aquela luz amarela ainda tem. Trouxemos LED. Fizemos várias ações, feiras livres, cemitério. Abrimos talvez vocês não saibam, existem lavanderias públicas municipais.
Eu estive lá com elas, tinha uma Vitória falecida, saudosa. Elas vão lavar as roupas ali e tem o ganho. Tem 3 lavanderias, tem uma lá embaixo, na Conquistinha, né? Outra lá em cima no Panorama e outra no Guarani. E eu visitava rotineiramente. Ia 6h30 da manhã, eu estava junto com os garis. Vamos limpar essa cidade, vamos trabalhar, vamos. Me conheceram de perto. Foi um prazer imenso fazer o papel da higiene, da iluminação pública, da polícia administrativa, da paz pública. Tem pessoas que me agradecem hoje, perturbação. Tem bares, e os donos de bares são trabalhadores, e muitos agem de forma correta, mas tem os que desviam, perturbando a paz pública, o sono, e eu agi de forma enérgica, presente, argumentada e com amparo legal. O serviço público, fundamental. O ERS entendeu, virou para mim, comandante, nós precisamos ir para lá porque essa cidade tem que ser, a gente tem que arrumar essa cidade logo. E começamos a arrumar a cidade, a limpar a cidade. Lá na Brumado, eu encontrei madeira, pau, erva, madeira de mais de 3 metros, teve que cortar de machado. O que nós fizemos de limpeza no canal da Brumado, dengue, lá, as poças d'água cheias de criador de dengue. Recebemos com 3.000 casos, depois de 1 ano, baixou para 300 casos. Uma chikungunya, imagina o que é uma chikungunya, uma zika numa pessoa, porque você não consegue. E é difícil, é cultural, nós temos que combater. E tem muito a ver com a comunidade, a ação da comunidade. Mobilidade urbana. Eu estou em casa, o telefone toca, o celular, né? É assim, comandante, quero falar com você. Você pode vir aqui em minha casa, isso domingo à noite. Tudo bem, então daqui a pouco eu estou aí. Nós trabalhávamos o tempo todo, ele e eu, não tem problema. Domingo é domingo. A cidade é muito maior do que um domingo. Não sei como é que alguém de uma gestão pública municipal tem negócio de domingo. Não tem. O cara está ali para render resultado para a comunidade. Fui para a casa dele, chegou lá, comandante, eu preciso de você agora na mobilidade urbana. O ármico lá da J. Pedral vai chover e vai levar. E já tem muitos milhões ali postos. Eu digo, tudo bem, você é o prefeito, eu disse a você que eu estou disponível para você. Qualquer carro que você me chamar aqui, eu estou pronto para ir. Dali eu saí para o DESEC, cheguei lá, virei para o gerente geral, aqui não sai uma máquina que não seja com ordem minha ou do prefeito, que o prefeito é o superior. E aí entramos na J. Pedral, trabalhamos, reunimos, fizemos. Tinha lá um solo mole, condenado, disseram que era para bater o asfalto, não podia fazer. Tiramos inúmeras, 1.700.000 só limpando o solo mole da baixada ali, da água do Verruga, né? E aí consolidamos, está lá uma avenida belíssima, fizemos várias no Vila América, fizemos vários asfaltos no Vila América. Hoje o Vila América, inclusive, é um bairro de destaque, né? A igreja é um bairro que é emergente dentro de Vitória da Conquista. Que bom que o Vila América esteja. Fizemos o Vila América, várias ruas, bairro Jurema, fizemos aqui no centro, a Siqueira Campos, tudo, enfim, papel nosso. Fomos para o Sintrans, na mobilidade urbana, como no serviço público, excelentes profissionais. Quero registrar aqui, aproveitando. Aplausos para vocês, competentes, capazes, dedicados, zelosos. O funcionário público municipal é nota 10. Nota 10. Muitas vezes a gente ouve mal falar, que as pessoas de fora falam deles, porque não os conhecem. Não sabem que eles estão ali no dia a dia, na lida, com vontade, com coragem, com determinação. Então é isso. Foi um prazer imenso ter servido a Vitória da Conquista. Servi como comandante, batalhão de bombeiros, onde aprendi muito, batalhão de polícia militar, PROERD. Servi como secretário de mobilidade urbana, de educação. Fui presidente da Academia Conquistência de Letras, tenho livros publicados. Enfim, sou um conquistense que ama por demais Vitória da Conquista. Nossa terra, nosso berço natal, que nós precisamos ter energia, coragem, determinação, homens maduros que somos, para devolver a nossa cidade, como já estamos fazendo. Você é um médico de referência em Vitória da Conquista. O doutor Augusto Cândido é referência. Inclusive, minha filha, a doutora Sinara Dourado Correia, trabalha com ele, é proctologista, está lá com ele. Terminou a especialização dela em Cleveland. Você tem outras especializações, a Sinara, a Verbena, o Davi, a Carol, o Vitório, o Miguel, todos são meus filhos, queridos filhos. Então, vejamos. É isto que fica registrado neste momento. Agradeço muito a gentileza e as perguntas. E estou aqui disponível para mais esclarecimentos. Dentro de um
ouvir da história, eu conheço a história há muito tempo, a gente vê a vontade de trabalhar por conquista. Mostra que já teve a experiência em várias vertentes da nossa cidade, na educação, na segurança, na administração pública. Hoje nós vemos a prefeitura que foi do nosso saudoso Wesley, que assumiu a nova prefeita, a Sheila, e nós vemos que às vezes a gente ouve por aí que talvez não esteja muito a contento. Qual a visão sua hoje do exercício da prefeita? Como é que ela está na sua forma de entender? O que poderia se fazer a mais? E qual seria também a sua intenção nesse? Porque pelo que vejo aqui de tanta experiência, de tanto conhecimento, talvez você fosse o candidato ideal para comandar essa cidade. Falta só a cidade entender isso. O que falta é só isso. Esta é a compreensão, né? Eu acho que são necessários 90 mil votos, já tem 2, faltam 99.998 pessoas entenderem isso, para conduzir pessoas que tenham experiência, vontade, disponibilidade, coragem e, acima de tudo, já o desprendimento de ter feito, de ter comprovado. E aí a gente precisa voltar ao IDEB porque isso é histórico. Foi uma transformação conseguida com o mesmo corpo. O funcionário público, assim como o cidadão de forma geral, ele é trabalhador, é decente, honesto. A quem conquista é conservador e é ocupado. Isso é via de regra. É que as exceções às vezes aparecem muito mais do que a via de regra. A maior parte está trabalhando de forma cuidadosa, cada um no seu mistério, no seu pedacinho. Quais são os seus projetos futuros? O que imagina para a Vitória da Conquista? E o que teria comentado a nossa prefeita do seu exercício até então? Eu começo por Esmeraldino. Você me faz a pergunta e agradeço. Sim, eu quero ser prefeito de Vitória da Conquista, sim. Você disse que faltam 90 e tantos mil votos para que nós alcancemos. Você que está me ouvindo aí, vamos olhar o projeto, o histórico das pessoas, né? O doutor Augusto também é um prefeito pleno. Muitos são por competência, por capacidade, por querer fazer. Estou tentando, sim. O meio político é comandado por partidos, claro, é a regra, é a lei. E eu estou vendo que os partidos estão presos a um segmento ou a outro. Estou tentando ver se tem um partido que possa me permitir ser candidato. E serei. Serei, tranquilo. Se me permitirem, vou dizer para a comunidade conquistense, olha, dá para fazer 1000 vezes melhor do que está sendo feito. 1000 talvez seja até um superlativo, mas 10 vezes também um pouco... 3, 4 vezes melhor dá para fazer, Dá para fazer melhor. Mas muito melhor. O Wesley conseguiu. O Wesley descobriu o meio. Eu estava junto com ele, colaborei muito com ele. Claro, ele sempre o comandante, o prefeito, mas nós conversávamos muito as ideias e o que devia ser feito. Chamei a atenção dele em alguns aspectos até, dizendo, olha, com a título de colaboração, tudo bem, estou apto e quero. Olhe o meu currículo, pesquise o currículo do Esmeraldino Correia Santos, conquistense do bairro Brasil, ali da periferia desta cidade, depois do Iguá, como você também é do Iguá, lá do Angico, da antigo Angico, do meu pai, do nosso avô, Vitório. Nosso avô era juiz de paz do Iguá, do Angico. Por quê? Porque nós conseguimos entrar no processo eleitoral e administrativo com o Wesley. E o Wesley organizou, trabalhando de manhã, de tarde, de noite. Wesley não tinha hora para trabalhar. Fim de semana estava rodando, olhando a cidade. Meia-noite, chovendo, ele daí. Quando a chuva batia e não tinha um asfalto e a água estava ali empoçada, ele saía para a rua e dizia, obrigado, senhor, porque o poço d'água está cheio, a poça está cheia d'água. Isso é coragem. Mostrar a cara abertamente, deliberadamente, porque ama, porque quer fazer e fez o melhor. Então teve uma desarrumação, sim. A cidade é quem diz. Eu também digo, eu também senti que houve desarrumação, que houve um descompasso e que não achou os caminhos, não. E está ficando difícil achar. Sim, que ache e que faça o melhor. Ótimo. Não tenho nada. Eu sou a favor da cidade como um todo, como você é. Os 160 milhões você votou abertamente, claramente. Eu não sei se eu votaria, eu, Esmeraldino, porque eu não vi resultado, como é que eu vou aumentar? Mas o justo que tenham feito, vocês fizeram, vocês decidem, deliberam. Agora, o resultado tem que vir e vir logo.
E está ficando difícil. O tempo corre, a cidade reclama, eu estou andando a cidade, dentro do que posso, e tenho amigos e pessoas. A proposta tive 3.067 votos, com 50 mil depositados numa conta, né, do Solidariedade. Tive um problema de menisco, né? Fiquei um mês, 3 meses fora de qualquer caminhada, recolhido à minha casa, minha esposa Carla e os amigos. Você sabe que a política não foi, eu teria um pouquinho mais. É impossível que eu não tivesse aí até razoavelmente 5 mil votos. Numa campanha modesta, como sempre, sem promessas, sem falácias, porque nós acreditamos que é possível resolver, sim. Você incentivando a educação, abrindo as portas para as creches, o ensino fundamental, o ensino integral, enfim. Olhar para o programa de saúde da família, que você é médico e sabe que hoje você vai no consultório quando é atendido pelo programa e que lhe pede um exame complementar, você sabe que caduca. E isto é tranquilamente determinação política para resolver. Cuidar da saúde, cuidar da segurança. Segurança pública. Colaborei com o Erzen, saudoso, com a Guarda Municipal. Quando eu fui candidato a prefeito em 2008, era uma proposta minha. Está lá no meu programa. 300 guardas municipais. Colaborei, segurança pública municipal, fundamental, microcrime. Eles trabalham, têm uma ação fundamental no combate àquele primeiro crime que é muito comum e que incomoda demais. Não é o crime maior, pesado, que deve caber à instituição policial estadual, né? Federal até, que aqui também tem Polícia Federal. Muito bom que tenha. Então é isto. Pretendo sim, sinto muito porque desandou, a cidade estava bonita e sendo arrumada. 2 anos de governo. O primeiro foi para entender e desconstruir 20 anos de uma gestão que não produziu resultados satisfatórios, todo mundo sabe disso. Isto é inquestionável, tanto que a comunidade escolheu o Wesley. Disse não. Um ano tentando arrumar e outro ano pandemia. O governo de Wesley foi um governo de 2 anos e fez tudo isso que fez. Um fenômeno. A cidade estagnada, parada, suja, as escuras, esburacada, e o Wesley trouxe tudo. E hoje ela volta a ser esburacada, a zona rural a ser esquecida, é tudo, enfim, por falta de determinação, de coragem, de enfrentamento. Os recursos serão sempre poucos. Mesmo os 160 milhões que venham, eles também é para preencher espaços e carências, muitas delas já de muito tempo. Mas precisa saber fazer, precisa fazer com urgência e com qualidade, empregar bem o dinheiro público. Aí o resultado vem. Primeiro nós temos que administrar. O desafio da política é primeiro você tem que administrar. Foi o que Wesley fez. De forma corajosa, não perseguiu ninguém. Quando fala que Wesley perseguiu, falácia, narrativa. Eu estava lá. E eu fui secretário de 6 mil e tantos funcionários dos 9 mil. Se a perseguição passaria por minha mão, já que eu fui, ninguém foi. Não, olha, eu voto no partido X, partido Y, não quero saber de voto seu, não. Você é um funcionário público municipal, venha trabalhar. E vieram, e trabalharam, e trabalham, e produzem, e querem bem. E precisam ser incentivados, melhor condição salarial, sim, precisam ganhar melhor, ter melhor amparo médico, ter residência, casa, que o Wesley, inclusive, destinou espaços para eles, e, sobretudo, ser tratado muito olho no olho, de forma respeitosa e querendo bem. Então, pretendo ter uma história de vida, não sou mais menino, né, um homem maduro, vivido, e com o exercício da atividade pública e administrativa com muito êxito, e os êxitos obtidos foram todos das equipes com quem trabalhei. Não tive na Esmeraldina, é apenas um no conjunto, no contexto. Sempre foi assim. Sempre, a Esmédia, a última, a Tânia, a Arlete, eu quero citar as duas, porque estiveram muito juntas e fizeram muito. Até um vereador, você ouviu lá na Câmara, disse que quem comandava lá eram as mulheres. Aí eu virei para o vereador e disse, sim, são elas mesmo que comandam. Elas é que são as diretoras, as professoras e que conhecem o mistério da educação. Eu e o Wesley chegamos lá para ajudá-las, como fizemos, para dizer a elas, façam, planejem, nos dê espaço, nos digam como é que tem que ser feito. E elas disseram, e nós fizemos, e veio o resultado. E é o resultado de débito, só para fechar. Precisa crescer 0,9, hein? Olha lá, hein? Está desafiado, viu? Bati na mesa, desculpem. 0,9
para o Fundamental 2 e 1 para o Fundamental 1. Cresçam. Eu quero dar a última nota agora. Você botar 0,9. Aí, Tânia, vamos ver, Tânia e Arlete, façam, e nós vamos aplaudir e dizer parabéns, vocês são competentes e capazes, façam. Essa questão de escolher a Tânia e a Arlete, isso aí remonta ao que Napoleão Hill dizia em Quem Pensa Enriquece, que a arte de administrar, entre outros aspectos, é saber escolher e delegar. Isso porque é claro que uma SMED, a metade dos funcionários da prefeitura são da SMED. 4.300. Dos 9.000 funcionários da prefeitura, a metade da SMED. Ou seja, você precisa ter nessas pessoas a forma de fazer com que eles produzam o que eles sabem produzir. Então, administrar é escolher pessoas e delegar funções. Aí a Tânia e a Arlete foram tão importantes, já que você soube escolher e soube delegar. Ao se falar dos 160 milhões, aí me vem uma coisa à lembrança. Foi um projeto da prefeita, porque nós votamos 70 milhões de dólares no ano passado, mas parece que o dinheiro não vem para a prefeitura, já que precisa do aval do governo federal e está na mão do ex-governador Rui Costa e está tendo uma certa dificuldade de ter esse aval. A prefeita bolou tomar 160 milhões de emprestados aqui através do Finisa, da Caixa Econômica. Eu fui um dos que mais insistiu para que nesses 160 milhões entrasse a zona rural. É uma questão que eu bato muito dia a dia, porque nós temos 15% da população de Conquista, de 370 mil habitantes, estão na zona rural, isso dá 60 mil pessoas. E eles são, às vezes, muito esquecidos. A gente vai aqui por Conquista, tem rua que está precisando asfaltar, um lugar que já está asfaltado. Lá na zona rural, o cara está usando lama para seu dia a dia. Lá no Alto do São Mateus, a casa de seu Júlio, tem uma cacimba do lado, eu fui lá e fiz um vídeo. Aquilo é uma vergonha. No ano em que estamos, nós temos a casa do seu Júlio, um homem de 97 anos de idade, servido com água de cacimba, que não tem condição para nada. Inclusive, conseguimos, através do muito pedir, que fosse colocado lá um chafariz e lá vai ter água junto da casa. Inclusive, eu escolhi junto da casa do seu Júlio. Quero que tenha água, não é atender especificamente a seu Júlio, é porque ele faz parte da comunidade. Aí vem um pensamento, será que a nossa zona rural não está muito esquecida do nosso mandato? Porque às vezes você pensa, não, já que 85% está na cidade, 85% dos problemas, do recurso e do voto, porque político pensa em voto, lógico. Vamos esquecer os 15%, os 60 mil pessoas e deixá-los ao léu? Eu visitei aqui o Giboeiro, o Jeribá, que eu não conhecia, ali depois descendo o Massal, e também o Limoeiro, 2 áreas que eu não conhecia. No Limoeiro tem um povo esquecido, falta uma ponte lá, quando chove fica todo mundo lá, é carregado em cabeça. Será que a zona rural não está esquecida também, nesse contexto de administração? Qual a sua visão sobre isso? Literalmente esquecida, tristemente esquecida. Inclusive o Erzen deixou claro, tinha uma dificuldade, ele estava recuperando, isso é notório. Voltando cada vez mais para a zona rural, fez as subprefeituras, encantado com a patrulha rural, falava o tempo todo para dar condições, para melhorias. Mas esse programa, esse projeto, ele atrofiou. Porque nós andamos a zona rural, você anda, e eu ando a zona rural, e só vejo reclamação, só ouço reclamação. O sofrimento, o abandono, o esquecimento, etc, etc. E tem mais. Não pode ficar apenas no ano eleitoral fazendo o que tem que ser feito durante a gestão toda. Eu disse anteriormente que administrar é administrar o tempo todo. E quem administra bem, quando se submete a pesquisa do voto na urna, possivelmente terá sucesso. É natural que quem fez bem feito, que o povo diga sim, continue fazendo. Então precisa administrar, e essa administração deixou muito a desejar. Zona rural e periferias de Vitória da Conquista. Cidade é grande, sabemos, problemas imensos. Agora precisa ter coragem, determinação e enfrentamento. E equipes capazes, equipes que brilhem, que cheguem e enfrentem o problema com coragem, com determinação, em nome da comunidade. Cuidado com o ano eleitoral, hein? Vocês que estão nos ouvindo. O ano que vem muda o discurso, a educação vira as promessas todas, tudo está muito bom, somente no falar. Na verdade, nas pontas de rua, nas periferias, nas zonas afastadas e zona rural, é muita carência ainda, muita coisa por ser feita. E este valor que você falou deveria sim, aí chega o quê? 60 milhões talvez, né, de 15%, mais ou menos isso, voltados todos eles para os 11 distritos, para os 300 povoados que compõem esse grande município.
Isso aqui são 3.700 quilômetros quadrados, é uma imensidão. Você tem que cuidar disso, das estradas, da infraestrutura, da água, da educação, tudo, enfim, da saúde, sobretudo. Imagine uma pessoa que está agora lá na Visão, como dizia, essa na Catarina, ou do lado de cá, lá em Obim, ou do lado de cá ainda, nessa imensa cidade, ou lá no Batipé, ou lá em São Mateus, lá na Santa Rita, ou quem está agora lá no UB 6, ou lá em cima no Alto do Panorama, ou do outro lado aí da cidade, imensa, 300 e tantos mil habitantes. Desafios imensos, boa vontade, planejamento, coragem, dinheiro público tem. Tenha prioridades, não façam as composições políticas esdrúxulas, são feitas, trazendo gente para a gestão que não sabe nem para onde vai, não sabe o que está fazendo, não compreende de gestão. Gestão pública é um saber, um domínio, uma ciência, uma cultura. Não dá certo fazer aleatório, não. Não dá certo fazer com as pessoas que não compreendem, ou não querem aprender, ou não aprendem, ou não sabem fazer. E a cidade fica aí à mercê, como está realmente. Hoje a cidade está à mercê. Saia por aí fazendo uma enquete. Saia por aí, vá perguntando às pessoas, como eu estou vendo, ouvindo no dia a dia. Conquistenses que somos, estamos torcendo para o bom e o bem da cidade. Continuamos acreditando na gestão, esperamos que esse recurso chegue e que seja realmente usado ao que se destine e que transforme aquilo que a gente precisa. Bom, não, apesar de parecer que não, mas praticamente já passou 1 hora, nós precisamos encerrar, mas aqui nós vimos alguém que fala com paixão sobre a cidade. Alguém que já trabalhou em vários ambientes da cidade, de várias formas. Ele foi tenente aqui lá na década de 70, foi capitão aqui, foi coronel aqui, foi tenente-coronel aqui, como policial. Como administrador público, esteve à frente dessas pastas já citadas e teve um envolvimento com a comunidade e mostra a vontade de participar. É alguém que tem paixão pela cidade, experiência e conhecimento. Eu fico aqui muito feliz de ver um currículo tão grande que tem a nossa cidade à disposição para poder usar, já que experiência de trabalho, experiência vivida, experiência de administração é o que realmente nos dá a possibilidade de poder pleitear e fazer o que se espera. Eu vou deixar aqui com o nobre comandante Esmeraldino Correia, prezado irmão, alguns minutos aí para a sua fala final e a despedida desse nosso momento com o seu doutor. Hoje nós tivemos um doutor aqui em sabedoria em tudo. Doutor em administração, doutor em escrita, doutor em política, doutor em tudo, porque é o doutor realmente aquele que fez. Não é aquele que está dizendo que é, porque fez durante a sua experiência de 50 anos de vida. Olha, você falou em doutor. Doutor não, mas eu tenho... Doutor todos nós somos. Aprendemos... Eu tenho 4 especializações a nível de pós-graduação, do 3º grau para a pós-graduação, 4, gestão estratégica de segurança, gestão de pessoas e gestão avançada. Isso eu aprendi na academia, mas sobretudo tive a oportunidade de transformar o aprendizado acadêmico em ações que deram resultados positivos. Quando eu comandei o 9º Batalhão, caiu 30% da violência. Agora tem uma particularidade, finalizando, às vezes... Jogaram uma pecha no Esmeraldino, taxando como coronel, aquele coronel. Eu sou um conquistense, nascido no bairro Brasil, uma pessoa que exerceu o papel, sim, de coronel, um papel. Eu tenho o papel de político, de pai, de irmão, de amigo, de cunhado, de conquistense, de Iguá, sou do Iguá, desta terra. Esquecem isto. Estou aberto, tranquilo, sereno, sou casado com a Carla Correia, minha esposa, tenho 6 filhos. Estou bem dentro da minha cidade, com serenidade, com respeito, olhando muito para as mulheres, para os homens, para as crianças, para os adolescentes. Nas ações que desenvolvi aqui, todas elas se voltaram com muito carinho e respeito, muito querer bem. Sou Esmeraldino Correia. Você me conhece por Dino, meu apelido é Dino, Esmeraldino Dino, da família e com os amigos. Coração muito aberto, cada um carrega consigo sua história de vida, suas expectativas, seus anseios, suas necessidades. Eu também as tenho, como todos nós temos. Mas, sobretudo, um amor imenso à família, à religião, à crença que Deus nos ilumina e nos conduz, nos abrilhanta, dizendo vá como humano, caminhe para melhores dias, querendo o melhor para a vitória da conquista, claro.
Espero que a administração faça como você colocou, mas estou também pondo meu nome. Se achar por onde, sim. Por que não? É uma democracia. É aberto, eu posso me pronunciar, posso dizer para a comunidade, sim, que pode ser feito e pode ser feito muito melhor com o que tem aí. Agradecer a você a gentileza, a todas vocês que nos acompanharam aqui e apoiaram, estão aí no processo, né, de construir este elo de comunicação e dizer que estamos disponíveis. Agradeço de forma muito mais, uma vez, de forma gentil, carinhosa, o respeito e a admiração que tenho por você, além de meu irmão é meu compadre, o Pedrão, o Pedro, filho dele, é meu afilhado, a Carmélia, a Lorena e a Renata. A Lorena agora passou em medicina lá em Minas, né? Daqui a pouco mais uma médica na família, que é tão comum médicos na nossa família. Tem médico demais, né? A medicina prevaleceu no nosso meio familiar. Ótimo, sucesso, êxito, um abraço fraterno de Esmeraldino para o Augusto Cândido no seu póstumo momento com o seu doutor, meu doutor, hein? Eu me aconselho com ele. De vez em quando me dá um puxão de orelha, porque o Esmeraldino fica ali meio que agoniado com as doenças, né? Tentar fazer os preventivos, cuidar dos preventivos. Olha, é fundamental, prevenção, hein? O doutor aí é doutor, hein? Sabe, é doutor mesmo, hein? De largo costado. Muito grato e um grande abraço. Hein? Eu que agradeço, estamos encerrando aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Momento com o seu doutor. Hoje com Esmeraldino Corrêa, que nos brindou aqui com algo de história de conquista, algo de história de política, história de vida, bem querer a esta cidade. Muito grato pela atenção, até uma próxima.